o mal está muito evidente, assim como o bem. Esse é um vídeo de posicionamento. Nós estamos num momento da transição planetária, num momento do nosso planeta, da nossa sociedade, que a gente precisa se posicionar. O bem é claramente o bem e o mal é claramente o mal. Não dá mais para ter aquele agrada a todo mundo, que fica em cima do muro, que não se posiciona, que não se manifesta. Esse serve ao mal, porque o bem ele é claro. O bem não faz barulho, o bem não traz medo, o bem não traz vucu-vucu, o bem é a luz. O mal serve aos dois lados, depende do que lhe convém. E quando a gente olha para algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, no planeta, a gente percebe. Assim, você precisa ter um mínimo de clareza consciencial, espiritual, um mínimo de sensibilidade para perceber que o mal, ele não está mais interessado em disfarçar. Sabe o lobo em pele de cordeiro? Não existe mais o lobo em pele de cordeiro. O mal se declarou mal, porque ele sabe da impunidade e da força dele. E aí quando a gente olha para uma sociedade totalmente apática, doente, distraída, adormecida da própria essência, a gente vê que os que não se posicionam estão servindo ao mal, porque o mal é uma frequência. O mal não é um arquétipo, não é um avatar, não é uma entidade que está em uma religião específica como você acredita. O mal, ele é uma energia, uma frequência que está acessível a todos nós, da qual você escolhe se conectar, escolhe estar plugado, vibrando, atraindo e criando. Então, inferno e céu é uma construção religiosa para manipular através de um medo. O diabo não existe como uma pessoa com um garfo num caldeirão de fogo que está te esperando se você não for bonzinho. Isso é manipulação pelo medo. Se o diabo existisse, ele seria uma polaridade dentro de você, da qual você escolhe usar e praticar ou não. Então, o posicionamento hoje precisa ser claro, mas não para o fora, para dentro. Você precisa todos os dias é um exercício diário. Fazer esse acordo com a sua essência. A quem você serve? O que você escolhe manifestar, entregar no mundo? Nesse momento de transição planetária, não dá mais tempo da gente ficar brincando de bonzinho. Ou você é bom por essência e por evolução da sua alma, da sua consciência, já despertou, já entendeu a manipulação da Matrix, os horrores que estão acontecendo no mundo, estão sendo mostrados os horrores do mundo, a manipulação de quem governa o planeta. Porque se o diabo existisse, nem ele ia querer se conectar com isso, de tão atroz que é. Um ser humano que vibra minimamente na luz se choca com o que a gente está vendo. E eu não sou uma pessoa que me conecto com notícias. Na minha casa não tem TV aberta, eu não vejo esse tipo de coisa porque é uma frequência muito baixa e que quando você se conecta, ela vai baixando você cada vez mais até o nível dela. Você não consegue se manter alto no meio de tanto horror o tempo inteiro. Então você escolhe a frequência que você quer estar. E às vezes você precisa fazer um esforço. Você precisa levantar todos os dias e falar: eu sou esta essência. Eu escolho esse caminho. Eu escolho vibrar e fazer e me posicionar na luz. E não ser conivente e adormecido. Porque quando a gente assiste às atrocidades, e nós estamos no começo de fevereiro, que já se manifestaram, que vem, né, há muito tempo se manifestando, mas que nesse começo do ano está se mostrando declaradamente, e uma sociedade escolhe conscientemente, ou melhor,
inconscientemente pular igual zumbis alienados atrás de um bloquinho, é como se você não quisesse ver a realidade, você não quisesse escolher a frequência, porque não dá para você estar na frequência da alienação, na frequência do tanto faz e querer vibrar na luz e na construção da nova Terra. Esse vídeo, gente, não é para tentar te convencer de que lado você tem que estar, isso não é um papel meu, isso é uma construção de cada alma que já entendeu que é a imaterialidade, que é a unidade, que é a transformação da sua alma, da sua consciência para algo maior, que isso aqui é uma ilusão, que é uma manipulação em todos os lados, para que você se construa. Mas isso é uma determinação sua, é uma vontade que tem que partir da sua alma. Ninguém de fora vai te fazer isso. Ninguém de fora. E o canal aqui, o Nutrição de Gaia, não tem esse intuito. Porque toda a energia e toda a dedicação eu uso para transformar a minha alma, para evoluir a minha consciência, para transcender o meu nível espiritual todos os dias. Não para te convencer do que você deve ou não fazer. O que eu estou me falando aqui é que esse vídeo é para posicionar que esse canal está 100% a serviço da luz. Eu me coloco à disposição da criação da nova Terra. Eu sou um agente da nova Terra. Então, quando eu escuto pessoas falando assim, ai, mas você é nutricionista, por que você não fala de nutrição? Porque a minha alma não está à venda. Porque eu não entrego o que eu não acredito, porque talvez aquele produto seja mais rentável financeiramente. Porque isso aqui, nutrição, é comunicação com a sua saúde, com a sua célula, com o seu plano emocional, com o seu plano espiritual. Dieta por dieta, o Google te dá. Não precisa de um profissional estudado para isso. Desculpa, não precisa. Então, talvez quando você entra nesse perfil, você não entenda do que ele se trata. E tá tudo bem. Não, talvez não seja o momento de você se conectar com isso. Talvez você esteja buscando uma dieta, uma pílula, uma injeção que vá fazer por você o que você não quer entender que o seu corpo sabe fazer. Ou não quer dar a ele as ferramentas necessárias para ele se curar, se melhorar, né? Então, tem para todo mundo. E quando a gente olha para o sistema, para a sociedade, para a evolução do planeta e para esse show de horror, e a gente vê que o mal está muito bem colocado, sem medo de se colocar, e você escolhe vibrar numa frequência totalmente diferente, você quebra essa corrente, você desliga o Wi-Fi dessa frequência, você começa a perceber e a receber pessoas que estão vibrando na corrente oposta, na luz. Tem muita gente boa, gente. É que o bem não vende, o bem não tá para se vender, ele não faz barulho. O mal faz barulho. O mal traz medo, o mal traz confusão, o mal traz essa sensação de que tá sempre faltando. O bem é silencioso. E quando ele chega, ele ilumina e ele incomoda. Ele incomoda. Então, quando você escolhe bloquear esse canal de comunicação com o mal, porque você declaradamente escolheu se posicionar a favor do bem, você começa a se conectar com pessoas que estão pensando como você, que estão vibrando na mesma frequência, que estão querendo a mesma coisa, que já perceberam a manipulação da Matrix cada vez mais forte e estão olhando para a zumbizada sem entender o porquê que a zumbizada ainda está assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar se manifestando, continuar cocriando e continuar vibrando na luz. É isso. E se você quer ter saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, você vai precisar entender que agora, principalmente agora, 2026, que é ano 1, é ano de plantar sementes, que tudo que você plantar você vai colher muito rápido, e aí depende do lado que você vai escolher, o que você vai plantar e o que você vai colher.
Você começa a entender que a sua saúde depende de você. Que a sua saúde depende dessa frequência que você vibra. O seu corpo é vivo, é orgânico. Mas se você tá aí esperando um remédio mais potente, acreditando num sistema que vem te tratando há anos e você continua doente e você continua acreditando, é porque você ainda tá dormindo. Tá dormindo muito. As manipulações não param. Você vai ver depois do carnaval se não vai estourar uma pandemia. Que eles já estão preparando o terreno, a mente, o caminho do medo, para talvez terminar o que eles começaram lá em 2019. E eu não tô falando que você não tem que se cuidar, que você tem que ser negligente com a sua saúde. Tô falando que não dá mais tempo de delegar a saúde, de fazer escolhas erradas. Ou você toma a responsabilidade para você, exclusivamente para você, não é para Deus, não é para uma entidade qualquer, é para você. Não adianta culpar Deus ou o diabo pelas coisas que acontecem na sua vida. Você escolhe a frequência que você está conectado e você recebe o que você é, não o que você quer. Então, nesse vídeo, eu sei que esse vídeo pode ser que ele seja um divisor de águas, que muita gente vai escolher sair desse perfil e tá tudo bem, tá tudo no seu tempo. Tá tudo no seu tempo, porque eu, quando acordo todos os dias, eu refaço o acordo com a minha essência, que é o servir através do que eu acredito, através de uma sabedoria que já vem, inclusive, de outras vidas, do que eu pratico em mim. Eu não vou manipular você com nenhum tipo de subterfúgio que possa me dar mais dinheiro. Não é sobre isso. O Nutrir Além do Corpo, inclusive, que tem o link aqui no perfil, é uma travessia para despertar o seu corpo, que cura. É um ponto de partida para você entender que existe algo diferente do que te ensinaram até hoje, que te mantém refém e doente. Se para você faz sentido, você fica à vontade de entrar. Se para você não faz sentido, tá tudo bem, porque hoje eu não sou mais a pessoa que espera aprovação externa, validação externa, aplauso externo. A minha consciência tem que estar em paz. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que entregar com mais amor, com mais dedicação, com mais claridade do que eu fiz ontem. É pela evolução do meu espírito. Não é pela validação de ninguém. Isso para mim já não faz diferença. E eu vou te falar uma coisa, é um spoiler aqui. Quando você começa a se conectar com outra frequência, fazer outras escolhas, transformar de dentro para fora, e as pessoas começam a ver isso, você vai ser julgada, vão vir aquelas brincadeiras, né, aquelas agressões em forma de brincadeira, julgando as suas escolhas, suas crenças, seus pensamentos, a maneira como você se veste, a maneira como você usa o cabelo. Mas quando você está centrada em você, quando você sabe quem você é, e isso demanda muito autoconhecimento, isso não acontece do dia para a noite, mas você escolhe não se distrair mais, você escolhe não se vender mais. E aí quando você está ancorada na essência, no coração, em quem você é e com que frequência você escolhe servir, isso não te abala. Sabe por que isso não te abala? Porque isso é sobre o outro, não é sobre você. Isso mostra um medo do outro, isso mostra uma falta de coragem do outro, de se posicionar, de ser autêntico, de ser verdadeiro. E aí tá essa normese social, uma sociedade 100% doente, cruel, adormecida. E esse ano tem eleição. O negócio vai piorar. Vai virar um campo de guerra a rede social. E as pessoas não se deram conta ainda que não tem A bom, não tem B bom, não tem C bom, nenhum é bom, todos servem à treva. E se você ficar brigando, discutindo, querendo colocar a sua verdade, você está servindo à treva. Faça a sua escolha com consciência, se coloque à disposição da luz, da construção da nova terra.
E se esse vídeo não faz sentido nenhum para você, é porque você não está nessa frequência. Tá tudo bem. Não tem problema. Eu falo aqui para pessoas que já estão nessa frequência, que já entenderam que precisam se posicionar claramente, que já entenderam que tem uma manipulação feroz acontecendo, que tá tudo muito escancarado e que vai piorar porque é transição planetária, para separar joio do trigo. Não dá para separar joio do trigo se ele tá camuflado, ele vai se declarar. E quando você não escolhe um lado, você quer ser o bonzinho que agrada a todo mundo, você já escolheu um lado. Você escolheu o lado ruim. Só não se deu conta. Vocês entendem? Faz sentido? Escreve aqui no comentário. Faz sentido para você o que eu tô falando? Como é que se sente? Como é que você tá sentindo esse começo de ano? Essa transição planetária? Você vê uma perspectiva boa ou você vê uma perspectiva ruim? Porque isso mostra muito do lado que você está conectado. Quando você se conecta com o lado da luz, você começa a receber e ver e assistir pessoas fazendo coisas extraordinárias. Mas se você está conectado do outro lado, você só começa a receber coisa ruim. Aí você vai ficando com cada vez mais medo, cada vez mais deprimido, cada vez mais angustiado, você não sai do lugar e aí o seu sistema imunológico começa a ficar menos eficiente, porque o seu sistema imunológico reage às suas emoções. E o medo, gente, o medo é o antagonista do amor, não é o ódio, é o medo. O medo tem uma frequência muito mais baixa do que o ódio. As atrocidades que a gente vê no mundo não são decorrentes do ódio necessariamente, é decorrente do medo, medo de perder o poder, medo de não ser aceito, medo de não ser amado. É medo e é uma ferramenta de manipulação muito forte. Então, cuidado com que frequência você se comunica, porque isso vai determinar o seu estado de saúde, se você vai ser pego em uma próxima pandemia ou não. O seu nível de proteção quando você sai de casa depende dessa frequência, não é sair e pedir para uma entidade longe de você. É sobre vibrar, é sobre ter um campo vibracional de proteção. Isso vem de dentro, isso não está fora. Nunca esteve fora. Jesus Cristo veio aqui há mais de 2000 anos falar isso, não foi compreendido. Foi crucificado. Então eu não estou aqui para agradar todo mundo, esse não é o meu intuito. Nunca foi, hoje menos ainda. Quando você se manifesta e se posiciona, você não quer agradar todo mundo. Você tem um propósito claro. E o meu é estar à disposição da luz para gerar saúde, para gerar conexão com a essência que cura, para desvincular o seu corpo e a sua mente das indústrias do fora. É trazer dentro. Quando você vibra em uma frequência alta, automaticamente as suas células se transformam. A sua vida manifesta de uma maneira diferente. Então você escolhe aonde você vai estar inserido. Eu escolhi que eu não me coloco mais em lugares que a minha energia não cabe, com pessoas que a minha frequência não bate, que eu tenho que ficar dias ali para voltar para o meu campo vibracional, que a gente sente o nosso campo. A gente sabe quando ele baixou. Não vou me colocar mais em situações que eu não quero, que a minha essência não gosta, para agradar ninguém. Isso é autoestima, isso é autocuidado, isso é amor próprio. Você se coloca em primeiro lugar, mas não como ego, como essência. Se isso me faz mal, se me conectar com isso me traz tantos malefícios, por que eu continuo fazendo? Que medo de desagradar é esse que eu me coloco em situações que arriscam a minha energia vibracional? Você tem que estar consciente, mas não é o que a gente vê. Quando a gente abre uma rede social e o algoritmo começa a te entregar vídeo atrás de vídeo, ou quando você liga uma televisão, você percebe que as pessoas claramente estão dormindo. E quando você não sabe para onde você vai, alguém vai decidir por você.
Você pode ter certeza. Se você não tem a clareza de para onde você quer ir, você vai ser arrastado pela massa de manobra. E a gente já percebeu que isso não vai dar em um lugar bom. Não vai dar em um lugar bom. Então, por mais que a gente saiba que o mal está muito manifestado, porque esse agora é o papel da transição planetária, é mostrar, é tirar as máscaras, é tirar os véus, acabar com Maia, com a ilusão, para mostrar quem vai e quem fica, é hora de você escolher um lado. Não dá mais tempo de fingir. Não dá mais para fingir essa frequência. Essa frequência vai ser detectada e vai haver a separação. É escolha da sua alma. Então, escolha e manifeste isso e declare isso. Coloque no mundo a quem você está servindo. Mas não é só falar, né? Da boca para fora. Você tem que ter ações congruentes com essas palavras. Essa essência tem que vibrar o tempo inteiro em você. E muitas vezes você vai ter que parar, respirar, se colocar em silêncio para voltar para a essência. Porque quando você permite, você vai... O fluxo vai te levando e quando você se dá conta, você está lá embaixo. Você está com raiva. Isso é normal, isso faz parte do ser humano. Você abre uma rede social e vê o caso daquele cachorro, daquele ser inocente, puro, que foi gratuitamente assassinado por marginais, impunes. Não tem como você não sentir raiva. Mas você não pode guardar a raiva como algo ruim. Faça algo. Mude algo no mundo. Transborde outro tipo de frequência. Não fica entrando nessa pilha. Você já sabe o que aconteceu. Não fica se conectando com isso o tempo inteiro. Nem com as outras atrocidades que apareceram essa semana. Que não dá nem para falar. Eu não vou falar aqui sobre isso. O foco desse canal não é só para falar sobre isso. É para vibrar numa frequência maior. É para te trazer saúde. É para te trazer vontade de melhorar de dentro para fora. Então, deusas, esse vídeo é um vídeo que eu senti no coração de fazer, porque eu acho que a gente precisa, e quando a gente fala, quando a gente manifesta, quando a gente se coloca, a gente começa a cocriar, né? Então, o intuito do Nutrir Além do Corpo, o intuito da minha mentoria individual, o intuito desse canal que eu trago bate-papo com vocês, reflexões sobre saúde, sobre mentalidade, sobre espiritualidade, é construir algo bom, não é destruir. E eu não quero que você seja manipulada também por aqui. Se você não sente conexão, vai. Porque talvez você não esteja pronta, talvez você não esteja desperto o suficiente para entender. Você entre num canal de nutrição e queira algo pronto, que vai resolver um problema pontual, sem ir numa raiz, e não é. Aqui é a saúde de uma maneira diferente. E a nutrição faz parte disso porque você come todos os dias. E você não come só comida, você come emoções, você come pensamentos, você come frequência, você come energia. A espiritualidade te alimenta, o jejum te alimenta mais do que tudo. Então aqui é um canal de saúde, em todos os campos. E não dá para não se manifestar mais. Então, escolha um lado. Se for o lado do mal, escolha o lado do mal. Mas aceite as consequências disso. Não acha que a impunidade das leis humanas vão sobrepor a justiça divina, porque não vai. O que a gente planta, a gente colhe. Se você escolheu vibrar na luz, se identificou com a minha energia, com o meu canal, seja bem-vinda. Vamos construir juntos. Quanto mais cabeças de fósforo acesa, melhor. Mais consciência, mais a gente eleva o gradiente energético da Terra. Vamos fazer junto. Agora, se você não tá lá nem cá, você também já escolheu um lado, só não teve coragem de assumir. Então, eu termino esse vídeo
desejando que a sua semana seja de muita clareza emocional, mental e espiritual. E que você medite, olhe para dentro da sua essência e perceba que está tudo nas nossas mãos. É agora ou nunca. Vamos escolher. Vamos escolher vibrar sempre na luz, não no fácil. Porque às vezes vibrar na luz não é o mais fácil. Mas você tem que fazer o certo, não o fácil. Porque os seus filhos vão aprender pelo exemplo. Não é pela palavra solta ao vento, é pelo exemplo. E nós temos uma missão muito forte nesse momento, que é deixar uma semente melhor. E a gente está vendo sementes muito ruins sendo colocadas agora. Vamos fazer a nossa parte, porque ainda dá para virar o jogo, eu acredito. Tem muita gente trabalhando na construção da luz, da nova terra. Eu sou agente da nova terra. Se você quiser estar comigo nessa jornada, seja muito bem-vinda. Curte, compartilha, comenta. Só guarda no coração. Bom? Arro!